acabar às 19h30. Vamos agora meditar na palavra de Deus. Temos falado nesses últimos dias sobre 7 maneiras de renovar a nossa mente, a sua mente. E quando a gente trata sobre mente, quando a gente trata sobre saúde mental, emocional, a gente fala do que a gente está vivendo hoje. Dias difíceis, dias de opressão, dias de angústias. Estamos vivendo um tempo de desequilíbrio em nossas emoções de uma maneira também exponencial, também difícil de enfrentar. Neste mês de janeiro, todos os órgãos públicos de saúde pública têm focado na saúde mental, chamamos o mês branco. Mês branco. Estamos combinando para no último domingo estarmos com a camisa branca para fecharmos o mês de janeiro, sabendo de que Deus tem purificado a nossa vida, né? O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Isso inclui, nos purifica também a mente. E aí a gente fica mais branco que a neve. Quem já experimentou o privilégio de mexer na neve, tocar na neve? Alguém aqui já foi para a Europa? No sul do Brasil, em Santa Catarina, tem um lugar que neva. No Brasil neva, você sabia? E para aqueles, eu nunca tive esse privilégio de tocar a neve. Mas para quem já viu a neve, percebe, não é? Como branca, como purificada é a formação ali da água que precipitou, ficou de uma maneira sólida e sobrenatural, uma formação sobrenatural e faz aquele líquido se tornar branco. Assim é o nosso Deus quando trata com a gente e nos purifica. E o sangue de Jesus derramado, aquele sangue inocente, sim, nos purifica de todo pecado e nos torna mais alvos do que a neve, como a gente canta nos dias de ceia, algo mais que a neve. Quando a gente fala sobre renovar a mente, deixar a nossa mente ser transformada, a gente percebe que Deus está assim, nos tratando para nos dar saúde. Por isso nós falamos o primeiro passo no domingo passado e orientamos você, pela palavra de Deus, a parar de esperar por um milagre externo para mudar de ideia, de mudar a sua mente, de mudar de vida. E entendemos que o maior de todos os milagres já ocorreu, já aconteceu dentro de nós. E o Senhor Jesus nos salvou e nos deu o seu Santo Espírito. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Você ter o Espírito Santo, gente, é um privilégio muito grande. Muito grande. Deus perfeito em nós imperfeitos. Imagine só, apesar de nós, Deus planejou viver com a gente. Como diz no original grego, ele tabernaculou, morou agora dentro de nós. E este é o maior de todos os milagres. Então pare de esperar um milagre externo. O maior milagre já aconteceu em você. O segundo passo foi parar de acreditar que você não pode controlar os seus pensamentos, não pode controlar a sua vida, não pode agora tomar as rédeas de um crescimento espiritual que o próprio Espírito deseja promover em sua vida. Você sim pode muito mais do que você imagina, porque o Espírito quer te ajudar. Que coisa linda. Este foi o segundo passo. E hoje nós vamos tratar sobre o terceiro passo nesta manhã. E eu quero que você anote aquilo
com o que você alimenta a sua mente se torna um hábito. Aquilo que você alimenta. Hoje nós adoramos aqui a Deus e de uma maneira sobrenatural o Espírito foi sondando os nossos corações. E quando Ele começou a sondar os nossos corações, revelar a sua vontade, uma ministração linda, o Pablo cheio do Espírito Santo, tocando os nossos corações, o Espírito começou a fazer com que a nossa mente fosse alimentada com a visão do céu, a visão de Deus, a unção do Espírito em nós. Ele alimenta a nossa mente, muda as nossas circunstâncias. Eu não sei se você já ouviu uma máxima, que você é o que come. Já ouviu isso? Você é o que come. Os nutricionistas batem muito nessa tecla. Olha, não coma muita gordura, não coma muito açúcar, porque senão você vai virar uma gordura ambulante, uma bola de açúcar ambulante. E eles ficam nos pressionando, né, Diogo Henrique? Uma prova. Não coma muito churrasco, senão você acaba virando um churrasco. É uma prova. E é uma pressão tão grande, mas a realidade é que nós nos tornamos aquilo que nos alimentamos. O que tem preenchido a sua mente? Entenda hoje, em primeiro lugar, que é impossível mudar maus hábitos, maus pensamentos, sem condicionar, sem renovar a sua mente com bons hábitos, com bons pensamentos. Por isso, vamos ver o que a palavra de Deus nos fala. Abra a sua Bíblia nos Salmos de número 19, capítulo 19. Livro de Salmos, capítulo 19. A partir do versículo 8, Davi, o rei, salmista, escreve este cântico para inspirar os músicos do seu tempo, para ministrarem alimentados pelos preceitos, pelos valores de Deus. No livro de Salmos, a partir do versículo 8 do capítulo 19, ele vai dizer assim: os preceitos de Yahveh são justos, os preceitos do Deus eterno são justos e proporcionam alegria ao coração. Troque aí coração por mente, trazem alegria à sua mente, à sua alma. E ele prossegue dizendo: os mandamentos de Yahveh, do Deus eterno, são cristalinos, iluminam o entendimento, esclarecem a nossa mente, ilumina os nossos pensamentos. E ele vai dizer no versículo de número 9, o temor ao Deus eterno, a Yahveh, é puro e permanece eternamente. As ordenanças de Yahveh são verdadeiras. As ordenanças, os mandamentos, o que Ele deseja para a nossa vida é eterno. É eterno. E todas igualmente justas. Tudo é verdadeiro que Deus deseja para nós. E é justo. E Ele vai dizer da sua experiência: são mais desejáveis do que o ouro. Versículo de número 10. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro refinado. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Que coisa linda, amados. Perceber que Deus, Ele então nos fornece alimento para a nossa mente, para o nosso entendimento,
para a nossa vida ficar arejada, como hoje está ocorrendo neste espaço, o vento soprando, trazendo conforto para nós, num dia quente como hoje, estar à exposição de uma brisa, não tem preço, é gostoso demais. Então entenda que normalmente quando ouvimos a verdade sobre a quebra de barreiras ou a renovação da mente, nos ocupamos tentando mudar a nossa mentalidade. Nós focamos no erro. E quando você foca no erro, você é sugado pelo erro. Como então vencer o erro, um mau hábito, um pecado? É você focar na verdade, no que é puro, no que pode influenciar o seu comportamento. Aprendemos muito rapidamente que não é uma tarefa fácil vencer maus hábitos. Você quer ver um exemplo? Iniciamos neste mês de janeiro o ano de 2021. Muita gente está agarrada ainda a 2020. E toda vez que a gente muda de ano, a gente estabelece metas, né, Antônio José? Eu vou agora pedalar 200 km. Estou pedalando 100, então vou... Só que se você não se propuser a vencer a barreira dos seus limites, você nunca vai alcançar a sua meta. E a verdade é que entra ano, sai ano, muitos continuam com a mesma vida. Muitos planejam assim, não, agora 2021 eu vou entrar para a academia, vou ficar sarado, vou ficar forte. Aí começa bem, janeiro, fevereiro, aí tem qualquer dificuldade para o projeto. E o que acontece? O hábito é quem controla você. Os teus hábitos é que determinam como você vai se comportar. E a única maneira da gente mudar um hábito, mudar um comportamento, que é automático, é padrão, é entender que a nossa mente consciente, ela é menos importante do que a nossa mente inconsciente. Eu vou explicar para você. O consciente é o que você planeja, são as suas metas. Mas a verdade é que o seu comportamento é determinado por sua mente inconsciente. E a única maneira de você mudar a sua mente inconsciente é massificar, é alimentar a sua mente consciente com o que você planeja viver, alcançar. Quando a gente entende isso, a gente passa para o segundo ponto, que 95% dos nossos comportamentos são automáticos. Só que a gente só consegue passar para os comportamentos automáticos saudáveis quando a gente alimenta a nossa mente e persiste em desejar que aquilo que é bom para nós aconteça. A palavra de Deus, ela tem um efeito poderoso em nós. Mas se nos afastamos da palavra, temos, por exemplo, 7 dias da semana, 24 horas por dia. E nesses 7 dias da semana, se a gente for parar para contabilizar, quantas vezes nós paramos tudo e pegamos a palavra? Nessas 24 horas que a gente tem no dia, quanto tempo a gente separa para ler e meditar na palavra? O salmista, neste Salmo
de número de capítulo 19, ele vai dizer aqui nos Salmos: pois suas ordenanças teu servo é esclarecido, no versículo 11. Por suas ordenanças o teu servo é esclarecido, e existe grande recompensa em a elas obedecer. Existem grandes resultados quando eu me empenho em parar tudo que eu estou fazendo para meditar. Como tratamos no domingo passado, a proposta de Deus para Josué: medita nela, na lei do Deus eterno, dia e noite. O salmista, no capítulo 1, vai também nos dizer que precisamos experimentar as promessas de Deus, a lei e os mandamentos do Senhor dia e noite. Então, cabe a mim e a você separar o momento para alimentar a mente com as coisas de Deus, se cercar com as coisas de Deus. Domingo passado também insistimos com você em não só ler, mas ouvir mensagens bíblicas. Você vê tanta coisa ruim, e eu digo mais uma vez: desligue a sua televisão do Jornal Nacional, dos noticiários, porque o que você está ouvindo nestes dias só alimenta a sua mente com medo, com angústia. Porque, claro, o que está sendo noticiado é limitação humana, que sempre existiu. Não é agora, numa pandemia, que está sendo exposta uma limitação humana dos recursos humanos. Sempre existiu na história da humanidade a limitação. Esta semana estava num atendimento médico com minha sogra, e o médico falando para ela: olha, era um atendimento de oftalmologia. O primeiro médico a morrer com o coronavírus na China foi um oftalmologista. E aí ele começou a dizer: olha, se a gente ficar pensando nisso, a gente não vai trabalhar. Se a gente ficar só pensando nisso, a gente não vai cuidar dos outros. Então a gente tem que crer que Deus tem nos dado uma missão e precisamos enfrentar. Se a gente ficar só olhando para as nossas limitações, você imagine só, uma mãe que está em gestação, se ficar pensando em todos os problemas que uma criança pode ter quando está sendo gerada, as doenças congênitas, as dificuldades na gestação, os problemas, ela vai ficar em pânico. Depois que nasce, se você olhar para os problemas que as crianças enfrentam, a exposição por conta de ainda ter a imunidade limitada, a criança vai ter que viver numa bolha. Então você precisa se libertar dos medos e saber que há um poder sobrenatural sobre nossa vida, e o que tiver que acontecer, vai acontecer, e o que não tiver que acontecer, principalmente com as suas crianças, não vai acontecer, porque Deus ordena seus anjos para guardarem, para ministrarem proteção às nossas crianças. O Senhor Jesus disse: olha, existem anjos ministradores, exclusivamente separados para cuidar das nossas crianças. Você imagina só isso? Tem muita gente que fala no anjo da guarda. Não, é um anjo ministrador que Deus dá ordem: guarda esta criança. Eu me recordo muitas vezes da minha mãezinha me contando as várias situações que enfrentou, e quando a Fabiana deu testemunho sobre o Mateus, num dia de live, minha mãe lembrou também dos momentos que eu estava correndo um risco de morrer por uma situação, e o Espírito Santo falou com ela: ore agora pelo Anderson,
Ore agora pelo... Eu lembro da situação. Estava com os colegas numa saída de escola, e naquele dia o ônibus que estava levando a excursão da escola teve um problema e teve que parar, e era um local muito perigoso, e eu era o presidente da turma, ó. Eu que liderava a garotada, e eu apavorado como que eu ia fazer e tal, falando com o motorista, um adolescente, correndo para lá, correndo para cá. E Deus falou com minha mãe que eu estava correndo um sério risco. E eu lembro que era uma situação escura, e eu correndo para falar com o motorista do lado de fora. Eu não lembro muito bem o que estava acontecendo, se foi motor, se foi pneu. E alguém levantou a tampa do bagageiro que coloca as malas. E no escuro, eu vim correndo e dei de cara com aquela porta aberta. Eu lembro que eu fui nocauteado. Pá! Caí para trás. Ninguém estava vendo, ninguém me viu ali, eu estava sozinho. E enquanto minha mãe orava, clamava, era o anjo que estava me cuidando ali, porque ninguém estava me vendo caído. Se eu morrer ali, ninguém ia saber. E ali Deus me preservou. Me colocou de pé. Bem tonto, né? Voltei para dentro do ônibus, segui viagem. Se tivesse ali algo de um traumatismo, porque tanta coisa acontecendo, traumatismo craniano, sei lá. Mas Deus me preservou. E tantas outras situações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Amados, precisamos alimentar a nossa mente consciente das coisas poderosas de Deus, reafirmar no nosso coração a consciência de que o nosso Deus está conosco todos os dias. E à medida que alimentamos, sim, a nossa mente, vamos entendendo que é importante que alimentemos o nosso coração, a nossa alma, com as informações de Deus, com o que o Espírito fala conosco. No versículo de número 13 do capítulo 19, ele vai dizer assim: da mesma forma livra o teu servo do orgulho, para que ele nunca me domine. Então experimentarei a integridade, serei inocente de tão grande transgressão. Nós precisamos sim entender que Deus está agindo em nós e através de nós para nos livrar de muitas vezes de nós mesmos. Precisamos mudar este ano. Se você puder me ajudar a pregar nesta hora, eu peço que você olhe para quem está do seu lado, dê um soquinho do amor e diga assim: você precisa mudar esse ano. Você precisa mudar esse ano. Deixar que a sua mente seja alimentada pelo Deus eterno que nos ama. Mas isso você precisa participar essa mudança. Você precisa participar dessa mudança. Entender, estabelecer metas é a função da mente consciente, mas alcançá-las é a tarefa da mente inconsciente, do nosso subconsciente. O subconsciente, ele precisa ser totalmente inspirado pelo Espírito, todo momento. E aí sim, quando o seu subconsciente for dominado pelo Espírito, influenciado pelo Espírito, os seus comportamentos, as suas atitudes, a sua mentalidade, a sua mente vai ser renovada, vai ser transformada. É interessante que quando recebemos o Senhor Jesus em nossa vida, Ele começa a nos transformar. Essa transformação
de pessoa para pessoa é diferente. Por quê? Porque muitos, à medida que deixam o Senhor Jesus entrar, já dão logo conta dele controlar tudo. Outros não, ficam com resistências. Ei, filho, filha, abra mão dos seus próprios interesses e permita que o interesse do céu domine seu coração. É preciso abrir mão. É preciso deixar Deus. Eu sei que é muito difícil, principalmente se você encontra o Senhor Jesus depois já de uma certa idade, né? Quando a gente fala assim, uma certa idade, quer dizer velhinho. Hoje a Valentina tá linda, né? Valentina tá crescendo, tá novinha. A melhor coisa é a criança receber Jesus novinha, porque depois que a gente passa um pouquinho, nós nos viciamos em hábitos que, para mudar, sim, precisa ser massificado pelo Espírito, mostrado pelo Espírito várias vezes. E é interessante que até mesmo nós que recebemos o Senhor Jesus já há muito tempo, às vezes nos deixamos dominar por maus hábitos. Nós nem tínhamos maus hábitos, mas de repente começou por algum start, algum mau hábito ser estabelecido em nós. E aí é o que o apóstolo Paulo diz, que a nossa mente fica como que calcificada, como que paralisada, e a gente não dá mais conta de mudar, porque para nós não tem nada a ver, continua. Não, querido. A qualquer fase da sua vida cristã, a qualquer fase da sua vida, o que o Espírito lhe disser para mudar, mude. Deixe Deus entrar na sua vida e mudar a sua vida, permitindo então que a revelação se faça de uma forma integral e poderosa na sua vida. E assim, com certeza, você vai experimentar dias saudáveis, de muita paz, muito prazer no Espírito, muita alegria no Espírito. Para tanto, Ele nos abençoe. Amém? Nós vamos nesta hora adorar a Deus e celebrar